Uma ferida de difícil cicatrização é aquela ferida que ela vai ser difícil de cicatrizar, né? Mas olha, deixa eu explicar para vocês o que a gente vai ter num paciente que realmente é difícil de cicatrizar, tá? O que é esse conceito de ferida de difícil cicatrização? Naqueles pacientes que eles têm úlceras crônicas, a gente realmente, isso é pelo consenso, tá, minha gente? No consenso hoje, a gente meio que substitui a palavra. Ao invés de falar que tem ferida crônica, úlcera crônica, a gente fala normalmente que é uma ferida de difícil cicatrização. A gente tem uma ferida aqui, neste momento aqui, que está com dificuldade de cicatrização. Por que a gente está com dificuldade de cicatrização? Essa ferida, ela já tem mais de 30, 45 dias. Então, quer dizer que aconteceu alguma coisa ali no percurso do processo de cicatrização. O que a gente precisa entender? As fases da cicatrização. Então, eu tenho a fase coagulativa, a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Se eu tenho essas fases e a ferida já está 45 dias ali e ainda não cicatrizou, alguma coisa aconteceu neste meio, neste processo, que dali eu já digo, poxa, aconteceu alguma coisa ou na fase inflamatória ou na fase proliferativa que não deu bom, não. Não deu certo, ele não seguiu o curso natural da cicatrização, sabe? Então, esses pacientes que não seguiram o curso natural de cicatrização por N motivos, né? Existem vários fatores que podem atrapalhar a cicatrização. Então, N motivos. Aconteceu ali, o paciente, por exemplo, hoje mesmo, a minha paciente que eu fui atender, a médica prescreveu para ela dexametasona. Ela fez 3 ampolas, uma a cada semana, durante 3 semanas, de dexametasona. E é um anti-inflamatório, porque é um corticoide. Corticoide é anti-inflamatório, minha gente. E aí ela tá com a ferida há 2 meses. Ela começou uma ferida pequena, e ela começou a cronificar essa ferida também, provavelmente, pelo uso de corticoide. E aí o corticoide ele atrapalha muito o processo de cicatrização. Então, esse foi um fator que eu já identifiquei na anamnese, que atrapalhou o curso natural dessa cicatrização e fez o tecido ali necrosar. Uma outra coisa que atrapalhou foi a questão dela não deixar com curativo, deixar aberta. Então, a ferida que fica aberta, que não fica lá úmido, meio úmido, é essencial para a cicatrização. A ferida ela seca, né? Porque não tem a umidade ideal para a cicatrização. Secou aquela ferida, o tecido de granulação se transformou num tecido necrótico, inviável, né? Um tecido morto, que a ferida secou. E aí também foi outro fator que impediu essa cicatrização. Ela não fechou, não fez curativo, nada disso, durante 2 meses. Outro fator que estava impedindo ali a cicatrização foi porque ela usou várias plantas de chás, de tudo que recomendavam a ela, ela colocava. Pomadas com corticoide, pomadas com antibiótico, pomadas de todo tipo, tudo que os vizinhos recomendavam a ela, ela colocava na ferida. Então, olha aí, vários fatores que fizeram a ferida dela não cicatrizar no curso natural. E feridas, minha gente, cicatrizam, inclusive sozinhas. A gente só precisa não atrapalhar. Não atrapalhar. Então, tudo isso que ela fez atrapalhou. Entende? Então, se eu tiver ali colocando uma cobertura, manter o meio úmido ali favorável para aquela cicatrização, então é só eu não atrapalhar, a ferida vai cicatrizar sozinha, tá? Só que no caso dela não foi. Outros fatores também que atrapalham a cicatrização dela, diabética, hipertensa, tem veias varicosas já na perna, tá? A úlcera que ela tem é na perna, né? No pé, ali na parte da região do tendão de Aquiles, que foi um trauma, mas a todos esses fatores atrapalham, né, a cicatrização dela, porque tem comorbidades também. Então, vocês percebem que tudo isso vai gerando uma dificuldade na cicatrização. Isso é uma ferida de difícil cicatrização, uma ferida que não teve o curso natural e agora, nesse momento, a gente tem uma cronificação dessa ferida, porque a gente tem mais de 30, 45 dias que a ferida está lá, né? Essa paciente que eu fui atender hoje tinha 2 meses e 15 dias que estava com essa ferida aberta. Então, assim, a ferida de difícil cicatrização a gente precisa tratar de outra forma, vocês percebem? Que não é uma ferida aguda.
Então, a ferida de difícil cicatrização é de outra forma. Aí a gente faz, eita, meu Deus, e agora complicou. Porque eu tenho uma ferida de difícil cicatrização e não tenho recursos, tenho poucos recursos. E agora, o que é que eu faço, Lavínia? Né? E aí, no Brasil, infelizmente, essa é a realidade, né? Poucos recursos, infelizmente. Infelizmente. E essa paciente que eu estava comentando aqui com vocês, que eu atendi hoje, uma paciente nova, ela é de uma periferia, né, aqui de Maceió. Ela pagou a minha consulta com sacrifício, né? Isso acontece, isso vai acontecer, gente, com vocês, que não é só as pessoas que têm muito dinheiro que vão pagar, não. A maioria das pessoas que pagam é pessoas que elas têm consciência de que é importante atendimento especializado, que é importante não só trocar curativos, tá? Então, foi isso que aconteceu hoje com a minha paciente nova. A minha paciente nova, ela não tem lá todas as condições, né, do mundo inteiro, mas ela se esforçou porque na cabeça dela, do filho dela também, né, o filho dela entendeu a importância, e ele disse assim, não tem condições de eu levar ela para a UPA. Foi justamente uma médica, né, que já conhece o meu trabalho, que indicou, né, o meu trabalho. E aí ela também falou para eles a importância, né, do tratamento especializado. Por isso que é importante vocês sempre estarem dando feedback para o médico assistente do paciente, tá? E aí ela, uma endócrino, né, paciente diabética, chegou com a ferida no consultório dela e ela pegou e me indicou. E aí ela explicou qual era a importância, que não adiantava eles ficarem o tempo todo só tentando trocar os curativos em casa sem uma especialista, sem ninguém. E dito e feito. Aí eu fui atendê-la hoje na residência dela, atendimento de domicílio, como eu faço normalmente. E aí eu conversei com ela sobre tudo isso que eu expliquei aqui para vocês. E ela também entendeu daí, né? Ela disse, realmente, quando eu saí de lá, ele disse assim, mas meu Deus, repare se eu levando a minha mãe para a UPA, se isso tudo ia ser feito. Infelizmente, também, tá? Porque os atendimentos da UPA, do posto de saúde, dos hospitais, deveriam ter qualidade se todos os enfermeiros já soubessem tratar feridas desde a faculdade, né? Desde a graduação. Então, se todos os enfermeiros soubessem, a gente tinha qualidade na assistência em qualquer lugar. Mas não tem, porque a gente não aprende a tratar feridas dentro da graduação e nem da pós-graduação. Avalie na graduação, né? E aí, como a gente não aprende, os atendimentos são ruins e são desse jeito, de qualquer jeito, né? Então, assim, eu fiz a avaliação, fiz o desbridamento que precisava realmente fazer e dava para fazer, fiz uma avaliação de segurança para fazer esse desbridamento. Ela tinha exames, as plaquetas dela estavam boas, a gente não tinha contraindicação de fazer o desbridamento, fiz desbridamento, então, atendi a paciente. Tá? Mas quando chegou na hora de eu prescrever as coberturas que ela ia utilizar, prescrever tudo isso, eu precisei adequar a realidade dela. Vocês percebem que ela já fez com sacrifício, ela já pagou a consulta com sacrifício, então eu precisei adequar a realidade dela. Como não estava infectado, então eu prefiro sempre prescrever uma solução do PHMB, mesmo que não esteja infectado, tá? Para a gente prevenir. Mas não tinha condições, ela não tinha como adquirir uma solução de PHMB. Então, a gente prescreve o soro mesmo, contanto que a gente consiga uma limpeza, uma higienização adequada. Então, vamos fazer o seguinte, o hidrogel que eu prescrevi, eu prefiro os hidrogéis mais coesos. Os hidrogéis mais coesos são de marcas um pouco mais caras. Então, ele me perguntou, qual é que você dá mais prioridade, de eu comprar a solução ou comprar o hidrogel? Eu disse o hidrogel, porque o hidrogel vai fazer mais diferença aqui no tratamento do que a solução neste caso, porque a gente precisa analisar também isso. E aí eu fui lá e prescrevi de acordo com a realidade dela, né? Então, a gente precisa trabalhar com pouco recurso? Sim. A gente precisa saber trabalhar com pouco recurso? Sim. Então, a higienização também é completamente, né, essencial, e foi o que eu fiz hoje lá. Fiz uma higienização muito bem feita e coloquei um hidrogel de qualidade. E prescrevi um hidrogel que ela conseguisse fazer o uso e comprar esse hidrogel. Vocês percebem? Então, assim, eu poderia ter colocado outra coisa. Ah, Lavínia, o Urgoclean, ele é um desbridante também. Então, no caso dela, poderia ser indicado? Poderia ser indicado, mas uma placa de Urgoclean é R$ 200. Aí eu estou me adequando à realidade da paciente, vocês percebem? Então, vocês conseguem sim tratar feridas com acesso a poucas coberturas,
tá? Isso é fato. E uma coisa que vocês me perguntam muito também é, Lavínia, eu fiz também sobre isso, depois assistam também. Lavínia, mas como é que eu vou atender em domicílio? Vou começar a atender em domicílio e a faturar e fazer isso que você está fazendo, se eu não sou nem especialista, eu não fiz nem pós-graduação, eu não posso fazer isso. Quem disse? Na resolução 567 de 2018 está lá escrito que qualquer enfermeiro, minha gente, enfermeiro e enfermeira pode tratar feridas, pode prescrever as coberturas, pode atender o paciente no domicílio, pode ter clínica para poder você tratar feridas, não precisa ser especialista, tá? Tá lá, é só ler a resolução direitinho, que eu destrinchei ela para vocês aqui, certo?